Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje o podcast é com o Samuel, um grande amigo. Samuel é meu parceiro lá da EduLife, da Nazareno Central. Hoje nós vamos discutir aqui um pouco da liderança no mundo corporativo, vamos falar ali da parte cristã, vamos discutir um pouco sobre gestão em vendas, né, Samuel? Isso aí. E vamos falar de prosperidade. Samuel, para dar o start aí no nosso podcast, queria que você fizesse uma breve apresentação aí, quem é o Samuel, né, como é que começou a sua carreira aí, para a gente discutir um pouco esse assunto aí do mundo corporativo. Legal, Guilherme. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Um prazer, né? Como você comentou, nós já trabalhamos juntos ali na Escola de Desenvolvimento, né? Que fica embaixo do EduLife. Para mim é um prazer estar aqui com você, né? E aí, falando um pouquinho, né? Do início, né? Do Samuel, da trajetória do Samuel, eu sempre, desde pequeno, eu tinha algo latente dentro, né, do Samuel, quando eu falava a respeito de pessoas, né? Então foi um caminho, Guilherme, natural, né? Um pouco diferente, né, de alguns líderes que estão em vendas. Eu me preparei para a área de vendas, porque eu consegui identificar isso com 13, 14 anos. Eu trabalhei com meu pai tinha uma loja de carro e eu fui vender carro com ele, com 13 anos. E aí a gente estava falando ali um pouquinho antes, né? Quando você cai na área de vendas, é difícil você sair, né? E aí quando eu identifiquei que essa era uma área que eu podia trabalhar e me desenvolver, eu fui buscar ferramentas, recursos, né? Aí eu fui estudar para me tornar um líder de vendas, né? Então, eu sempre digo, né? Às vezes as pessoas da área de vendas, elas enxergam a área como a última opção, né? Então elas passaram por algumas outras áreas e aí não deram certo e foram para a área de vendas. Eu falei assim, comigo não vai ser assim, eu vou me preparar para ser um líder, um grande gestor, né? Um grande, entre aspas, né? A gente está sempre aprendendo no dia a dia, né? E aí eu fui buscar formação, né? Fiz uma faculdade de gestão de pessoas, né, com foco em análise de sistema, porque eu também gosto bastante de tecnologia, e aí minha carreira começou nas grandes empresas. Meu primeiro trabalho foi na antiga Antártica, né, eu era gerente de negócios, e ali eu fazia a gestão dos grandes varejos, né, e aí eu fui da Antártica, eu fui para a Embratel, da Embratel eu fui para a Telefônica, eu fui para Vivo, para TIM, aí passei por duas startups de tecnologia, fui gestor de expansão de uma agência de marketing digital em São José dos Campos e Campinas, e aí essa é um pouquinho assim da minha trajetória. Bacana. Samuel, você comentou que seu pai, né, você começou a trabalhar ali com ele vendia carro. Ele vende ainda ou não? Hoje não, hoje ele já Legal. está mais tranquilo, né? Mas quando você começou com ele, ele como já estava no mundo de vendas, assim, ele te impulsionava para vender ou existia uma visão que a venda não era algo ali para se tornar como levar como profissão, era algo passageiro, assim? Como que foi esse Olha, relacionamento? Porque assim, eu vejo que hoje, né, antigamente o pessoal, hoje já tem um preconceito menor porque a internet sim, tem feito um movimento maior em relação à área comercial. Mas antigamente o pessoal falava, né? Vai ser vendedor, alguma coisinha, depois você vai fazer outra coisa, né? sim, Vai trabalhar na loja ali, não sei sim, aonde, e depois você acha um emprego melhor, verdade. né? Como que era visto nessa época que você começou? Era visto com bons olhos assim? Você já tinha essa projeção? Ou você achava que era algo passageiro? Não, no meu caso, Guilherme, quando eu comecei lá com meu pai, eu identifiquei o seguinte, né? Eu falei assim, poxa, eu gosto dessa área aqui, né? Depois de um tempo, né? E aí eu falei assim, só que é uma área que se as pessoas, como você comentou, não se preparavam para ter sucesso na área de vendas, né? Uhum. Como você comentou, nessa época já era assim, se não der certo, eu vou para a área de vendas que vai dar certo, né? E É, aí, essa minha primeira experiência me mostrou. muita gente leva como bico, né? Exato. Essa minha primeira experiência, embora fosse novo, né, com 13 anos, eu falei assim, poxa, se eu me preparar para essa área aqui, eu vou ter sucesso. Por quê? Porque as pessoas não se preparavam.
Que Então, até o pessoal até fala, né? Me apresenta um vendedor que estuda quanto médico, que eu apresento para você uma pessoa bem-sucedida, né? exatamente. Muita gente acha que por não ter uma faculdade, vamos supor, de 5 anos de venda, não tem que estudar igual Sim, um advogado, não tem que exato. estudar igual um médico, né? É. E tem. Tem. Eu acho que isso, assim, você tocou num ponto nevrálgico. Acho que esse, para mim, foi o divisor de água, né, para eu ter sucesso na minha carreira. Então, quando eu identifiquei que a área de vendas era uma área que realmente eu queria fazer carreira, eu fui estudar. Não só fazer faculdade, fazer especialização, fazer MBA, eu fui estudar como que é o ambiente de vendas, né? Como que você ali depois que você estuda e tem um pouco de experiência, como é que você traz um modelo que é seu para dentro da sua empresa, para dentro do seu time, mas um modelo que é capaz de ser sustentável, né? Sim. Então, hoje, eu percebo que as empresas precisam trabalhar bastante nesse modelo, né? É algo que, se você trabalha diariamente e é árduo, né, Guilherme, você vai conseguir colher frutos. Sim. E assim, Samuel, você falou, né? Trabalhou em multinacional, trabalhou em empresa de menor porte. O processo de venda é o mesmo? O que você aplica, vamos supor, numa empresa de médio porte, é o mesmo processo de venda que você aplica numa empresa multinacional, por exemplo? Olha, essa pergunta é muito, assim, muito relevante e muito importante. O processo e as atividades de vendas, eles são iguais, tá? Processos e Desde a atividades. prospecção até o Até o pós-venda. fechamento pós-vendas. Aí o que a gente precisa só entender? O contexto, o mercado e o segmento. Mas as atividades, elas são iguais. Então você pode vender serviço, você pode vender produto. Tá Você já vendeu os dois ou não? já vendi serviço e já fiz um pouco de varejo. A minha experiência não é tão grande em varejo. Sim, Mas as atividades, elas são as mesmas. O que muda é o segmento, às vezes, né, o porte da empresa, mas quando você tem essa clareza de que as atividades, enquanto líder, né, você tem essa clareza de que as atividades, elas são iguais, e aí que entra, Guilherme, que eu falo do modelo. Porque se você tem essa clareza de que as atividades são iguais, você tem um modelo que você adota, né, e que eu sempre digo que o meu modelo é olhando para as pessoas. Então, é claro que bater meta é importante e é a parte principal, mas você não bate meta sem antes desenvolver as pessoas. Sim. Por isso que você tem que ter essa clareza. Então, você tem um modelo, você tem as atividades, você tem as pessoas e você tem o resultado, né? E uma pergunta, no cenário de vendas, vendas é talento ou é treinável, né? Só para esclarecer pro pessoal aí. Eu acho que tem um misto dos dois, mas eu digo o seguinte, a disciplina sempre prevalece o talento. Sim. Você pode ter um mega talento, mas se você não for disciplinado, você não vai para frente. Agora, se você tiver disciplina e você ter a capacidade e resiliência de executar, quando a gente olha para as vendas, né, para as atividades, você vai ter sucesso. Talvez não no início, porque ele é gradativo, né? Sim. Porque aquela pessoa talentosa, ela chega e pumba, né? Uhum. Faz acontecer de uma hora para outra. Aquele disciplinado, aquela pessoa que é disciplinada, ela vai pelo processo. Sim. Então, e ele é gradativo. Só que quando ele chega, e eu me identifico muito com isso, Guilherme, muito com o processo. Quando você ganha maturidade, musculação, músculo, né, para essas atividades, qualquer lugar que você chega, e aí sem prepotência, tá? Qualquer lugar que você chega, qualquer equipe, qualquer empresa que você chega e vai trabalhar na área de vendas, você consegue desempenhar o seu papel e com alta performance. Legal. Por quê? Porque você já sabe o que tem que ser feito e você sabe que aquilo ali você já passou por aquela trilha, né? E é diferente do talento. O talento tem dia que o cara tá legal, tem dia que ele não tá. Então, e às vezes por ter talento ele não treina, continua treinando quanto deveria, né? Exatamente. Igual jogador de futebol, né? Exato. Legal. Eu vejo assim, Samuel, eu trabalho diretamente com vendas também, né? Porque empreendedor tem que ter a veia ali, né? A Sim. Venda ali, querendo ou não, o coração, né? Sem dúvida. Sem venda ali, sem negócios. E eu vejo assim, ao meu ver, eu vejo 3 pilares ali que são fundamentais ali na questão da gestão comercial, que na minha opinião é o emocional, né? Trabalhar o emocional da equipe, porque o cenário de vendas ali
altos e baixos, né, durante o mês. Trabalhar a técnica, porque mesmo com talento ou sem talento, a técnica tem que ser aplicada. Sim. Existe ciência, né? Existe a parte técnica. E o terceiro, para mim, assim, que não pode deixar de existir é a fome do time ali, da pessoa que você está fazendo a liderança. Se a pessoa não tem apetite ali de comissionamento, de querer caminhar 1 quilômetro a mais, para fazer a diferença, para ganhar um extra ali, para, né, construir o salário mais comissionamento, eu acredito ali que esse vendedor ali não tem a garra suficiente, né? Eu vejo na minha liderança assim, que esses 3 pilares ali são fundamentais, né? Toda essa experiência que você teve, desde ali de multinacional, empresa de médio porte, todas as empresas que você passou, qual que é a liderança eficaz no cenário de vendas nessas empresas que você passou? Coisas assim que você fez em todas elas, assim que você conseguia visualizar, que trazia resultado para as pessoas e, como consequência, resultado para a empresa ali. Pilares ali que estruturou sua liderança como gestor de vendas. Legal, Guilherme. Você tocou em alguns pontos assim extremamente importantes, né? Primeiro, quando eu chego para um time novo ou eu estou chegando numa empresa, eu costumo fazer um alinhamento, faço uma reunião e aí a gente já tem que trazer algumas competências e algumas habilidades ali para o jogo, né? Esses pontos que você tocou, eu traduzo ali em energia realizadora. O vendedor, todos nós somos vendedores, né? Você é empreendedor, mas é um vendedor. Eu sou um gestor de vendas, um head de vendas, mas eu sou vendedor. A gente está sempre vendendo, né? Então, se a gente não tiver ali uma energia realizadora alta, já fica complicado. Porque o vendedor não tem passado. Ele vendeu hoje e a gente comemora, né? E é muito legal isso, mas no dia seguinte ele começa de novo. Diferente de uma outra área, né? Que já tem ali as demandas, a área de vendas não. Como você comentou, a área de vendas... Só tem futuro, né? Você só olha para frente, né? Claro, você vai olhar para trás, para histórico e tal, mas quando a gente olha para produtividade, a gente olha para frente. Então, a primeira competência que eu considero essencial para a área de vendas é a energia realizadora. O segundo, não adianta você ter uma energia realizadora alta se você não tiver uma capacidade de entrega. Porque às vezes você tem uma energia, você vai para cima, liga, fecha, visita, manda proposta, mas aí quando você vai olhar para o fechamento, tá pequeno. Então você tem que ter essa energia alta, mas você também tem que ter essa capacidade de entrega. E como é que você desenvolve essa capacidade de entrega? Lembra das atividades que a gente comentou? Então eu tenho que olhar ali quais foram as atividades de vendas que eu falhei, para que eu não tenha um problema de entrega. Então, identifiquei qual é a falha, corrige e vai ali, né? Vai ao ponto e você vai conseguir entregar seu resultado. E a terceira, Guilherme, que eu considero assim também essencial, competência, é a capacidade de trabalhar em time, né? Porque eu acho que, claro, a área de vendas ela tem ali uma competição saudável, né? Mas ela tem que também manter ali a harmonia, tem que ter ética, né? uma ética e tem que ter um ambiente saudável para trabalhar. Sim. É claro que a competição ela é legal e todo mundo quer ganhar, mas eu acho que ali a gente tem uma linha muito tênue, né, para você trabalhar num ambiente que é bom para você se desenvolver, que traz competição e essa competição ela aguça, né, a sua entrega de resultado, mas você também não pode pisar na linha, né? Destruir o ambiente, destruir a equipe, né? Em prol de um resultado, porque não é sustentável, né? Sim. Então, quando a gente olha para o time, é isso. Quando eu olho para a liderança, uma liderança eficaz, primeiro ponto essencial que ela tem que ter gestão emocional, né? Por que gestão emocional, Samuel? Porque você tem que ser um líder que passa por momentos bons, tomadas de decisões e momentos muito complicados do mesmo jeito. Você tem que ter ali, você tem que sair dessas situações dando exemplo para o seu time. E na sua liderança, Samuel, uma curiosidade, às vezes você tem que descer para o operacional para fazer a parte técnica quando trabalha em GES e as pessoas não conseguem ver saída ou não? Sim, acho que assim, tem um livro que eu li faz um tempinho já e ele foi um divisor de águas. O livro chama Execução, do Han Charan, e ele trata os três níveis, estratégico, tático e operacional. E aí, por que você de vez em quando você tem que descer no operacional? Para saber
se o time realmente sabe o que precisa ser feito e por que precisa ser feito. Então, você, com 2, 3 perguntas, você identifica se ele sabe o que precisa ser feito e o como ele tem que fazer. Não, eu fiz essa pergunta porque, assim, às vezes eu vejo muito gestor comercial falando de processo. Ó, você tem que fazer X leads para você converter, atendimento para depois você converter em resultado ali, fechamento. E ele trabalha muito com estatística e às vezes a pessoa ali que está no operacional da vendas acha aquilo ali muito técnico, não consegue desenvolver e o líder não desce também. Sim. Entendeu? E ele acaba não provando aquilo ali que ele está trabalhando como estatística, entendeu? Por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu acho que